tarde a todas e a todos. Obrigado pela vossa presença. Estava a dizer à Luciana Fina que esta hora é sempre uma hora difícil porque o público académico, a maior parte dele regressa à casa. O público da cidade está a sair dos empregos. É aqui uma hora estranha. Portanto, o meu redobrado obrigado, em nome da Universidade de Lusófona, pela vossa presença, porque a nossa convidada, a quem eu agradeço imediatamente ter aceitado o convite da Universidade de Lusófona, Luciana Fina, obrigado. Merece uma sala atenta à altura deste filme que vamos ver já a seguir, chamado Sempre, maravilhoso e um grande gesto de elogia à democracia em Portugal. A Luciana Fina vai-nos falar um pouco sobre o seu trabalho de muitos anos e eu gostava, vai ser uma conversa relativamente breve, não pode ultrapassar um certo tempo, mas eu gostava de colocar já algumas questões à Luciana Fina, nomeadamente questões que são estruturais em toda a DEMARS, toda a pesquisa da Luciana Fina, que é este espaço entre lugares, não é? Entre geografias culturais, entre disciplinas e entre temporalidades também, não é? Transtemporalidade interessa de alguma forma, de como o passado, os arquivos são atuais e nos habitam. Queres começar por esse tópico? Obrigada a todos por estarem aqui. Eu vou redobrar os agradecimentos também. Obrigada, João, pelo convite. Obrigada, Lusófona. É o Cinema Fernando Lopes, que é uma belíssima sala. E eu tinha pensado aqui a introduzir algumas ideias que servissem também para inscrever este trabalho, sempre, dado o contexto em que me encontro, no meu trabalho. E então falar das preocupações. Então esse território do entre, eu digo entre as possibilidades e os limites do cinema, entre o campo da arte e a imagem em movimento, entre a sala cinematográfica e o espaço de exposição, entre o grande e os pequenos ecrãs e a sua história, entre diferentes tempos da história da imagem que também aqui serão convocados. O que me interessa realmente, este foco conceptual e lugar de eleição da minha prática, o entre, tem também a ver com a minha condição entre dois países, eventualmente, e também o virão neste filme sempre, que começa com uma citação do fascismo italiano antes de entrar na história do fascismo português. E realmente não é só uma questão pessoal neste caso, mas é uma questão histórica e ao mesmo tempo de memória individual. E é nessa margem que também me desloco muito ultimamente nos meus filmes sobre o arquivo, porque me interessam os curtos-circuitos, portanto tudo aquilo que pode ser implementado para fazer com que os arquivos não sejam apenas um retorno nosso a imagens do passado, mas acolher, por um lado, a ideia da imagem-pensamento como figura do pensamento e, por outro lado, uma espécie de ideia da imagem que vive de sedimentação de tempos, tipo com algo que vive entre o estatuto do documento e da memória. E como sabem, a memória tipo, não tem o mesmo estatuto do documento, nem é o mesmo acontecimento. O acontecimento da memória tem a ver com o presente. E nós vivemos o passado através da memória como um acontecimento do presente e, portanto, que renova o nosso confronto também, no caso da imagem, com a riqueza de sedimentação de significações que a imagem vai acumulando ao longo do tempo. Nesse sentido, o meu interesse também para o cinema de arquivo, mas também diria algo sobre a intermedialidade. Interessa-me o cinema também e comecei a trabalhar em cinema já há muitos anos, já há mais que 30 anos, deslocando-me também para o espaço de exposição, porque me interessava a questão da intermedialidade. Intermédia foi um termo que foi inventado por uma artista, de facto, foi em 62, um ano em que nasci, por acaso. Gosto disso, às vezes vejo que as coisas do meu ano de nascimento são sempre, pelo menos despertam sempre o meu interesse. Como o caso do Dick Higgins, que Higgins inventou o termo intermédia, usou pela primeira vez, falando do seu próprio trabalho. O que me interessa nisso é que ele não falava, de facto, de uma questão de desdobramento ou pluralidade dos meios de reprodução da imagem. Portanto, quando se fala de cinema, de televisão, de média,
computador e dos vários médias que podemos usar, mas de facto era uma qualidade descritiva e que falava sobretudo de uma ideia de diferentes disciplinas que assumiam uma forma coerente e única, que abria continuamente possibilidades. Portanto, um pouco me interessa essa ideia de abrir continuamente possibilidades. Aliás, nessa ideia de abrir possibilidade na intermedialidade, mesmo com os arquivos nos 2 filmes últimos que eu fiz, Andrómeda e Sempre, acabei por conjugar o meu interesse pela história da imagem e da história cinematográfica e da história da televisão, porque abordei em ambos os filmes e neste Sempre os mesmos anos, portanto, as décadas de 60 e 70. Um período extremamente rico, tanto em Itália como aqui, porque em Itália é um período onde se processa uma luta de classes bastante dura, que depois nos leva aos anos de chumbo, a partir do final dos anos 70, mas também que testemunha de uma história da Itália que é muito singular, porque a partir de 68 lança para frente tudo aquilo que são os melhores valores de 68, as utopias lançadas em 68, não morrem logo em Itália, duram quase uma década até o assassinato do Moro, de certa forma. Eu fiz um filme antes deste sobre esses anos, que também conjuga a história do cinema e a história da televisão. E interessava muito esta conjugação, porque é nela também que nasce a relação com as artes. De fato, em Andrómeda citava muito, através do meu próprio dispositivo, aquilo que foi a experiência dos primeiros videoartistas e a possibilidade de utilizar o dispositivo interativo, neste caso, para uma interpelação do espectador. Porque o que é que me interessa da intermedialidade também? É colocar em causa modos de ver e de dar a ver, e ao mesmo tempo voltar a questionar a nossa condição de espectadores contemporâneos. Na época assim, do excesso absoluto da imagem, na época dos limites da nossa memória, realmente, reinterrogar a condição de espectador parece uma coisa bastante importante. De fato, apoio-me também em ideias que surgem dos contextos onde trabalho. E se o contexto da história me leva aos anos 60 e 70, porque hoje em dia acho fundamental repensarmos as ideias que surgiram neste momento histórico, tanto na história da arte, como na história do cinema e como na nossa própria história, sobretudo nestes países que eu citava, porque são os países mais próximos para mim, mas também que têm histórias a contarem-se. Na última das quais, que 25 de abril é uma data que partilhamos. Como sabem, nós libertamos no fascismo a 25 de abril de 45 e compartilhamos esta data com muitas décadas de distância. É um belíssimo acaso, não tem muito a ver, as histórias são diferentes, mas ambas falam do final da história do fascismo. Mas este dedicar-me aos contextos ou à história no meu trabalho significa, eu quis pôr aqui um pouco as instalações que fui fazendo ao longo destes 30 anos de trabalho, porque os contextos para mim foram sempre importantes. E se, como dizia, na história foi importante dirigir-me ou concentrar-me nos anos 60 e 70, houve outros contextos em que eu trabalhei. Eu comecei muito ligada às artes cênicas e ao meio da dança contemporânea, em termos também, sobretudo nos anos 90, onde muita coisa interessante aconteceu aqui. E, portanto, interessou-me aqui um trabalho que fiz com o Carlos Pimenta sobre o censo do Visconti, que foi também um espetáculo de teatro. Mas interessava-me muito esta ideia dos contextos, isto é, o meu trabalho nasce no terreno do cinema documentário e quer ser intermedial no duplo sentido de usar esta ideia da intermedialidade como uma relação também entre o sujeito e o mundo e no desdobramento e frequentação das disciplinas, mas também com esta ideia dos contextos, isto é, o trabalho do documentário é um trabalho relacional profundo de relação com a realidade, mas nós podemos, de facto, proceder na escrita cinematográfica atentos a encontrar coerência e riqueza na nossa própria linguagem. Mas eu sempre senti que também havia um outro elemento que me interessava muito e uma outra postura que me interessava muito, que é a questão contextual, realmente, quase como se fala
na arte site-específica ou arte contextual. Isto é, fazer com que os contextos me tragam sugestões e me tragam desafios formais cada vez renovados. Isto é, tal como o cinema, eu quase que parafraseio o cinema nisso, porque eu acho que o cinema é uma das artes mais abertas nesse sentido, a dialogar com outras disciplinas e outros territórios, outros contextos, quase para não se autodefinir, mas se desafiar sempre a novas relações. Parece-me que o cinema, desde o seu surgir até hoje, tem jogado sempre desse jeito. Isso fascinou-me sempre. E queria, sobretudo no cinema do real, fazer com que as formas, sobretudo os desafios formais que eu tentei abordar no meu trabalho, pudessem sempre viver, serem sugeridos pelos próprios contextos em que eu trabalhava. Portanto, neste caso, no cinema de arquivo e no cinema que não quer trazer aqui, sobretudo, um sentimento de nostalgia. Agora dirijo-me, sobretudo, à história de Portugal e ao 25 de Abril. Este filme chama-se Sempre, e sempre já contém uma tensão algo polarizadora, porque sempre é um advérbio estranho. É um advérbio que fala, de fato, de algo que se repete. O slogan que usamos, 25 de Abril, sempre, significa uma revolução permanente. Portanto, algo que é capaz de se repetir. Mas o advérbio sempre remete também para algo que não descola de uma condição e que não consegue mudar. E, portanto, de fato, é um advérbio que tem uma atenção enorme. Foi por isso que eu decidi chamar o filme Sempre, porque o filme Sempre, para mim, é um filme um pouco triste e alegre, nesse sentido. Porque, para mim, era o desafio de fazer com que o arquivo, o cinema desse tempo, pudesse falar forte no presente e pudesse também ter momentos de curto-circuito pela própria matéria do cinema e por eu intervir com interferências que são muito delicadas, mas são interferências de som, pouquíssimas de imagens, sobretudo de som, que nos remetem para o presente. E, portanto, fazer com que realmente a matéria do arquivo possa revelar o seu potencial de poder abrir um novo discurso. No fundo, é sempre olharmos para a história de 25 de Abril como se ela fosse capaz, através do gesto do cinema, de voltar a abrir de voltar a abrir um novo desafio e de abrir um novo discurso através desses arquivos. Portanto, interessava-me muitíssimo fazer esse tipo de... É uma questão de abertura metodológica também e, ao mesmo tempo, de fé na história do cinema. E também da riqueza, devo dizer, que o cinema português testemunhou nesses anos. Há um cinema que documenta apenas e pode fazê-lo muito bem. Outro cinema que faz gestos e que quer também interferir na história. E então, esse cinema que faz gestos em Portugal foi muito rico. Foi muito rico porque foi um cinema feito de documentaristas, grandes realizadores de ficção, ensaísmo, também o cinema ensaio, o filme de poesia, o cinema direto, o cinema de Amador, o cinema de todas as pessoas que desceram à rua pegando numa câmara para poder finalmente filmar em liberdade. Há uma heterogeneidade enorme, mas há esta riqueza. É sempre um cinema gesto. É um cinema que conseguiu realmente participar do processo revolucionário e não apenas documentá-lo. E, nesse sentido, tem todo o potencial para se dirigir com a riqueza de uma provocação aos nossos dias. Eu, por vezes, até gosto de interpelar os espectadores em sala e dizer: pensem um pouco enquanto vem o filme. O filme traz imagens do passado a quem as conhece, a quem nunca as tenha visto, mas estas imagens nos interpelam realmente, nos interpelam a essa releitura e o sentimento que nós temos com a história, com o presente e, no caso de uma revolução, com os desejos que temos para o nosso futuro. E, de certa forma, esse é o potencial desse cinema, essa interpelação contínua e também um sentimento, uma emoção, uma energia
que procede por esses gestos. E, de certa forma, gostava que o filme pudesse, então, colocar uma pergunta enquanto o veem, que é: o que é que reconheço, o que é que eu penso dos meus dias olhando para essas imagens. De certa forma, desculpa, entrei num torrente de ideias. O que estás a dizer faz-me ocorrer o termo, hoje em dia muito usado em arte contemporânea, de anarquivo. Compete aos artistas, em grande medida, avançarem sobre os arquivos institucionais, etc., e reinventarem-nos, ressignificarem-nos, coisa que os profissionais do arquivo, não é, não farão. Não têm as ferramentas do imaginário ou da ficcionalização ou da ressignificação que os artistas têm. Portanto, o Sempre é um belo exemplo de como os arquivos da Cinemateca beneficiaram do olhar de uma criativa, de uma cineasta, de uma artista como tu, não é? Obrigada. Mas não vamos ainda para o filme, vais ainda falar de outras coisas, de outras questões, não é? Sim, não, em relação a isso, talvez seja interessante, assim, queria falar ainda de outras questões, mas na verdade já entramos no fim, portanto, se calhar, para te responder, será interessante pensar como é que se aborda um arquivo tão rico, não é? Como é que se fazem escolhas e como é que se monta. Na verdade, um filme de arquivo é um desafio profundo aos conceitos mais essenciais da montagem. Tipo, montar arquivo é algo de fundamental, porque desafia, de fundamental para a montagem, porque desafia os conceitos mesmo essenciais. E nesse sentido, quase que remete para as primeiras teorias da montagem, porque eu, por exemplo, enquanto preparava, trago aqui estas imagens que têm a ver com isto que estou a dizer, que são a primeira versão deste filme, foi uma grande instalação que preparei para a Cinemateca Portuguesa e que viveu no edifício da Cinemateca em várias instalações, na verdade. Uma, esta aqui dos monitores, outra projetada na parede de tijolo, que é uma sala de uma interface entre as salas e a zona da livraria, e outra ainda no andar de cima. Mas esta foi a primeira forma. Estava a dizer, o fato de reconfigurar essas imagens e desafiarem a montagem é realmente algo maravilhoso, devo dizer, porque eu, durante a preparação da exposição, evidentemente estava muitíssimo emocionada por trabalhar sobre a Revolução. Devem considerar que eu nasci noutro país, em Itália, que vivo há 30 anos aqui, e que para mim este convite foi algo que me emocionou imenso, que me deu um sentimento de pertença extraordinário mesmo. Poder trabalhar com a história cinematográfica da Revolução e com a história da Revolução foi belíssimo. Mas estava também angustiada pelo tempo que tinha para a preparação da exposição. Eu dizia sempre, ia dormir com os textos de Eisenstein, porque me agradava voltar à origem. Eu gosto muito dos primeiros gestos, normalmente, e então vou sempre à origem. Voltava a ler as páginas do Eisenstein e as ideias da produção poética, da montagem, que acumulando associações sempre um novo significado. Mas o Eisenstein diz também: é preciso manter na cabeça, no coração e no estômago o tema. No sentido de não se pode proceder na montagem só de forma poética, há que se ter um forte intuito, um forte sentimento. Bom, eu neste caso tinha os desejos, os sonhos da revolução na rua e, portanto, muito estava motivada. Mas, na verdade, foi também a primeira grande montadora da história do cinema de arquivo que me inspirou, que por acaso foi a montadora do Eisenstein, que é a Sfir Schub, que foi realizadora também de um grandíssimo filme, que é considerado o primeiro filme da história do cinema de montagem de arquivo, que é A Queda da Dinastia Romanov, que praticamente é um filme que fala da queda da dinastia antes da Revolução e da Revolução de Outubro. Eu falo através de uma pesquisa de arquivos extraordinária e de uma montagem extraordinária.
E é bonito ver que este Virchubo que me inspirava quando estava a montar este trabalho, na verdade tinha uma fé enorme nas imagens no cinema, porque ele, cito brevemente, em 27 dizia: sem materiais dos nossos dias, o futuro não poderá compreender e interpretar o seu presente. Portanto, ele havia se investido dessa dupla responsabilidade. Por um lado, reinterpretar, reconfigurar os arquivos para celebrar a Revolução de Outubro e essa passagem da dinastia Romanov à história da União Soviética, e, por outro, a responsabilidade de passar imagens do presente para o futuro, para que no futuro se possa interpretar novamente o presente que será deles. E estas inspirações foram muito importantes para mim, em sentido de orientar também o meu trabalho. E outra coisa, na Cinemateca, e nesse sentido talvez seja um exemplo para falar um pouco daquilo que é para mim o desafio da espacialização das imagens. E eu vou para o espaço de exposição não para me divertir a passar do meio do cinema para as artes. Não, porque há muitas afirmações e confusões nesta relação entre o cinema e o campo das artes. E eu, na verdade, vou para o campo, para o espaço de exposição e dialogo com o campo das artes, porque me interessa inscrever o trabalho numa espacialização em que o espaço, a relação entre as imagens e os materiais e o espectador produzem mais um significado, porque senão ficam na sala de cinema. Neste caso, por exemplo, o filme que vão ver era, em boa parte, montado para esta parede de tijolo. Esta parede de tijolo é o verso da sala cinematográfica na Cinemateca. Portanto, tinha dois valores para mim, esta parede de tijolo. Por um lado, parecia que as paredes da sala, que tinha absorvido todo esse cinema, o deixassem transpirar para o outro lado e aparecer para a parede verso da sala. Atrás desta sala está o ecrã da grande sala da Cinemateca. E, por outro lado, interessava-me muitíssimo plasticamente isto. Isto é, poder ver Isabel Ruth, neste caso, na parede de tijolo, poder ver o cinema da Revolução, ou que preparou a Revolução, numa parede que é feita de tijolo e que claramente remete para a rua, a classe operária, e os assuntos da Revolução. Construção também, não é? E a ideia de construção. Aqui tinhas um travelling maravilhoso, não é? Sem corte, não é? Podes explicar um bocadinho este gesto? Obrigada. Esta era a terceira instalação e realmente eu chamava-lhe do passeio do cravo, que é um passeio louco que me veio. Foi muito difícil filmar este plano sequência, porque era um plano de 1h20 que ia de Chabregas, de Chelas, até a Avenida de Liberdade ao Rio, testemunhando a possibilidade do cravo atravessar ainda toda a cidade, da periferia para o centro. E interessava-me fazê-lo claramente num plano sequência. O Acácio Almeida perguntou-me se isto era um chroma key, eu fiquei ofendidíssima. Não, porque é um plano verdadeiro, é um cravo verdadeiro que atravessa a cidade toda. E vai encontrando os turistas, os bancos, os fundos financeiros, outra realidade, outro Portugal, a Portugal colónia do capital financeiro, como eu digo, um Portugal que realmente, se calhar, contrasta mais com esse cravo do que nas imagens da Revolução. E interessava-me fazê-lo com uma respiração única e foi instalado em retroprojeção no primeiro andar da Cinemateca para testemunhar este movimento contínuo, quase um cravo resistente que encontra esta nova cidade tão vergonhosamente assim vendida a outras lógicas, há 50 anos da Revolução, uma grande tristeza. Por isso que eu digo sempre, quando falo da Revolução, hoje em dia, tem que ficar sempre entre os dois sentimentos, um triste e outro alegre, mas o cravo resiste e passeia-se. Havia mais outro tópico que querias conversar, que é a memória do... Enfim, eu vi o Andrómeda, por exemplo, e marcou-me particularmente as vozes que tu convocas, não é? O Humberto Eco, o Rossellini, Pasolini, uma série de autores que
que acreditaram e defenderam uma outra ideia, uma outra missão pública para os audiovisuais, para o objeto que é a Câmara, na construção, na forja de uma outra sociedade. E tu convocas essas vozes como vozes de gente viva, não é? Tornas presentes essas vozes. Queres falar um bocadinho sobre essa fantasmagoria também de uma linhagem intelectual em que te inscreves, em que te queres inscrever, fazes questão de falares de resistência, mas também desses patronos de pensamento crítico, em que o cinema tem que ser parte ativa? Sim, o outro trabalho, Andrómeda, foi a ocasião de dar voz ou de dar vida póstuma a esses autores que marcaram muito aquilo que foi a outra época. Nós estamos a viver um salto tecnológico muito importante. A nossa relação com a tecnologia, em termos políticos e filosóficos, é algo que não podemos eludir como um dos temas importantes do nosso presente. E quando pensei, e por isso que eu digo os anos 60 e 70, para mim importantes também nesse caso, e o salto tecnológico que interessou esse momento, com o surgir da televisão, significou um confronto muito importante, mas um confronto em que não houve um retrocesso ou um retroceder dos intelectuais e dos artistas. Pelo contrário, os artistas e intelectuais tomaram conta da nova tecnologia televisiva e integraram o projeto público de televisão. É evidente que falar de projeto público de televisão é de imediato algo diferente de falar hoje em dia daquilo que nos acontece com a nova tecnologia a internet, porque não é bem um projeto público. Portanto, a questão passa também nesse terreno. Mas é por isso mesmo que foi para mim importante hoje voltar a falar desse momento e ver o Rossellini, o Pasolini, o Eco, o Adorno, os artistas da arte povera, os videoartistas, como é que receberam esse desafio, como é que se empoderaram-se através desta relação e ocuparam o espaço público de televisão. Portanto, o dar voz a isto e fazê-lo através também... Andrómeda tinha um dispositivo interativo, porque tinha uma jovem espectadora que usava um prototelecomando e que trocava na instalação e também na sala de cinema o seu lugar é com o lugar do espectador. Portanto, a imagem, até foi feito também nesta sala, a imagem da audiência passa para o ecrã através de uma experimentação de uma jovem espectadora que olha para esses arquivos. Portanto, é uma espécie de ideia do dispositivo responder a essa exigência de reportar, de dar vida póstuma a essa história e de o fazer através de um dispositivo que também é uma citação, porque eu estou a citar a videoarte, claramente, e todos os dispositivos interativos dos pioneiros. Toda a questão da reversibilidade, da mise en abîme, não é? De um circuito fechado que o vídeo permitia. Bom, se tu concordares, Luciana, são 6h32, eu acho que estamos em bom momento e levantaste aqui questões que nos vão ajudar a ver o filme. Vamos ver o filme. O filme tem 108 minutos, portanto, vamos ter tempo ainda de, apesar de haver uma sessão de cinema já a seguir às 9 da noite, termos ainda tempo para 2 ou 3 questões que o público queira lançar à Luciana Fina e haver aqui um pequeno debate, está bem? Portanto, fiquem, se puderem, para essa pequena conversa com a Luciana Fina. Obrigado, Luciana. Obrigada, João. Obrigada a todos.